Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja presente entre nós. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de expiação e dor, santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo do mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa, meu Senhor, os nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, este mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade do vosso amor, que assim seja. Obrigado, Jesus. Boa noite, meus irmãos. Dando prosseguimento ao nosso estudo do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, nós abordamos inicialmente Moisés com a primeira revelação, o Cristo como a segunda revelação e agora o Espiritismo. Relembrando a parábola da fermentação da massa em 3 medidas, que a gente já tinha falado, Moisés traz a justiça, o Cristo o amor, e o Espiritismo a verdade da vida eterna, da relação do mundo espiritual com o mundo material e da necessidade de termos o Cristo como o único caminho que há de nos levar ao contato permanente com o nosso Pai. Então hoje nós vamos falar sobre o Espiritismo. Nós vamos lendo aqui, são 3 parágrafos, e vamos ter as considerações do André e do João. O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Bom, João? A 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, nasceu Leon Denisard, Hipólito Leon Denisard Rivail Allan Kardec. E Kardec abaixou toda a sua humildade para que viesse trazer essa mensagem que traz para nós um esclarecimento muito grande em relação à nossa vida aqui na Terra. Porque antes do Espiritismo nós não tínhamos informações sobre quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo na Terra, porque nós sofremos e qual a nossa destinação futura. Sendo nós espíritos encarnados, o Espiritismo faz parte da nossa vida diária. Onde quer que nós estejamos, nós estamos rodeados pelos espíritos. E nós elegemos nossas companhias espirituais.
pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, pela nossa forma de nos comportar em relação aos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então o Espiritismo, ele vem com esse objetivo de nos mostrar como é que nós devemos nos relacionar com nós mesmos e relacionar com os nossos semelhantes. E muitas vezes nós ainda temos dificuldade em entender o Espiritismo. Ele abre para nós essa porta, mostrando que a grande dificuldade que nós temos é de vencer a nós mesmos, para que a nossa caminhada tenha uma forma mais tranquila de nós podermos caminhar. E interessante que na campanha do Pio da semana passada, por coincidência, eu bati na porta de uma senhora que ela estava dizendo que já tinha ido em várias religiões, tinha várias religiões que ela tinha coisa. Finalmente, ela resolveu então a iniciar dentro do Espiritismo. E ela pegou e me disse: será que dentro do Espiritismo eu vou conseguir encontrar a dificuldade que eu estou encontrando, que é de vencer um grande obstáculo? Aí eu pegando, brincando com ela, né, no sentido não de ofendê-la, eu falei assim: normalmente, quando a gente entende o Espiritismo, é muito bom nós olharmos no espelho. Então nós vamos encontrar quem é que nós temos que vencer. Na verdade, somos nós mesmos. Porque nós, para vencer a nós mesmos, nós temos aquela dificuldade. Vencer o nosso vizinho, vencer a pessoa que está junto a nós, nós sempre encontramos algo de diferente nela. Mas como nós temos que enfrentar nós mesmos, nós fazer a correção dos nossos vícios, nos adentrar em busca das virtudes, que é muito difícil, aí às vezes nós desanimamos. O Espiritismo mostra para nós essa chave, ele mostra para nós esse caminho, essa forma de resolver os mais intrincados problemas, inclusive os problemas materiais, de forma tranquila, sem que nós venhamos afetar quem quer que seja. Eu me lembro que no livro do Chico, Vim dos Casos do Chico Xavier, tem uma coisa importantíssima, um caso que lá se conta. O Chico, ele tinha dificuldade para estudar. E a segunda mãe dele resolveu então plantar uma horta, para que esse, vendendo a verdura, o Chico sair vendendo a verdura, ele pudesse dessa forma arrecadar o dinheiro para ele frequentar a escola. Então ela plantou a horta e ele saía vendendo as verduras. Mas como o pessoal não ficava muito em casa, ele tinha que ausentar, e a vizinha aproveitava a ausência dele para pegar um pouco da verdura para consumir o seu benefício sem que ele ganhasse alguma coisa. E essa situação ficou meio complicada, porque era vizinho que podia entrar em atrito com a vizinha. Então nós observamos que os espíritos, eles têm uma forma muito inteligente de resolver as questões mais intrincadas, desde que nós ofereçamos condições para eles possam nos ajudar. Aí a mãe dele, já desencarnada, ela sugeriu ao Chico que eles fizessem o seguinte, que eles dessem a chave da casa à vizinha para que ela tomasse conta da horta e de todo o patrimônio deles. Então eles saíram da casa e não tinha mais aquele problema, porque se sumisse alguma coisa, a horta, quem iria arcar com a responsabilidade seria aquela que estava tomando conta da casa. Então nós observamos que o Espiritismo ele é aplicado na nossa vida diária. A todo momento o Espiritismo está presente em nossa vida. O apóstolo João, o evangelista, nos fala no capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26, as seguintes palavras de Jesus: se me amarem, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não vê e absolutamente não o conhece. Quando Ele chegar, enxugar-vos-á todas as lágrimas, repetirá minhas lições, dirá coisas novas e ficará convosco até os fins dos tempos. Este Espírito de verdade é a doutrina espírita, o amor de Deus às criaturas humanas da terra, atormentadas e aflitas. É o amor de Deus para enxugar o nosso pranto e, mais do que isto, apagar as fontes que geram as nossas lágrimas, fazendo secar
o nascedouro das nossas dores. E o Senhor nos mandou Allan Kardec para que o amor, a virtude por excelência, nos falasse da reencarnação, do ir e voltar para semear e colher, do intercâmbio das almas queridas que se foram, mas vivem, trazendo-nos a luz da verdade que somos imortais. Jesus é a porta. Kardec é a chave. Jesus é o mestre, Kardec é o professor. A doutrina espírita é a herança bendita do Pai que Jesus repartiu conosco no momento certo. É a oportunidade que temos para seguirmos o caminho que se chama Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Kardec é a placa que indica o modo correto de seguir aquele caminho. Não tome a curva. Não investe o teu caminho. Siga em frente na sua reformação moral. A doutrina espírita veio não para mudar os ensinos de Jesus, e sim cumpri-los de modo claro, descortinando as suas parábolas e apresentando ao homem a verdade, sem alegorias, sem meias palavras. A doutrina espírita é o cristianismo primitivo. É Jesus de volta nos dado por Deus. Não o Jesus dos homens, mas o Jesus divino. Kardec nos apresenta e nos traz de volta Jesus, pois a função do espiritismo é única e exclusivamente a melhoria moral do homem e das mulheres. É sede perfeito como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Kardec é o apóstolo, é o discípulo, é o baluarte do novo tempo, prometido por Jesus e que no tempo certo veio nos descortinar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade da doutrina espírita é ação. É a máxima que diz: fora da caridade não há salvação. Não é que eu diga que sou espírita, que frequento uma casa espírita, que louvo através dos cânticos, dos hinos. Não. É reforma íntima. É edificação do reino de Deus em nossos corações. É vivermos Jesus. Tanto é que na pergunta de número 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o modelo e padrão moral dado por Deus para que os homens sigam? Responde os Espíritos: vede Jesus. A doutrina espírita é Jesus entre nós, se tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Dando continuidade, no segundo parágrafo, item 6. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento reina no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu.
em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu gosto muito interessante, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores: os espíritos influem em nossas vidas? Aí os espíritos superiores respondem: muito mais do que imaginas, de ordinário sou isso que vos comando. Na verdade, a todo momento nós estamos rodeados pelos espíritos. E essas são as recomendações que me lembro das orientações do mentor da casa, que dizia para todas aquelas pessoas que pudessem, que lessem o Evangelho pela manhã, lessem à tarde, lessem à noite. Porque assim nós estamos nos sendo envolvidos em energias positivas, para que quando nós precisarmos de socorro espiritual, os mentores espirituais encontrarem em nós algum conteúdo que possa manipular e nos socorrer em momentos de dificuldades. Então nós vemos que a todo momento nós estamos rodeados pelos espíritos que influenciam a nossa vida. Que às vezes nós estamos conversando com a pessoa, então nós temos que distinguir se é a pessoa, o encarnado que está falando, se é o encarnado e o desencarnado falando através daquela pessoa. Isso também é bem diferente, porque às vezes a orientação que nos é passada por uma pessoa, nós temos que filtrar essa mensagem dentro do Santo Evangelho, para que nós possamos ter um resultado e dessa forma podemos caminhar com mais segurança. Porque se nós recebemos uma mensagem, uma orientação, essa mensagem é acessada dentro do Evangelho, aí nós temos a segurança de poder caminhar melhor. E nós observamos isso, que eu me lembro de um caso, há uns 20 anos atrás, uma determinada empresa, ela tinha uma pessoa que era a pessoa que dirigia a área administrativa da empresa. E nesse período, um rapaz que participava dos trabalhos da empresa, ele queria cometer suicídio. E o suicídio, nós sabemos que tem uma influência espiritual muito grande. E ele, nesse período, sabia que eu frequentava uma instituição espírita, então pediu que eu fosse conversar com esse moço. E era uma véspera de feriado, não deu que eu fosse até a empresa conversar com essa pessoa. Mas quando foi, eu disse aí, na segunda-feira, após o feriado, provavelmente a gente pode conversar. Talvez não porque a gente tenha condição de resolver tanta coisa em termos espirituais, mas a gente trocando ideia, e às vezes a gente transmitindo alguma coisa que o Evangelho nos passa ao longo da nossa caminhada, a gente possa contribuir de forma positiva para evitar que a pessoa venha a suicidar-se. Então, quando foi na segunda-feira que eu desci da minha casa, eu ia pegar o metrô. Isso quando eu já vou caminhando em direção ao metrô, aí aparece um rapaz falando o seguinte: o rapaz deveria ter uns 2 metros ou mais de altura, sei lá, alto e muito forte. Aí ele pegou, veio de punho cerrado e disse o seguinte: você vai interferir na vida dos outros, porque eu vou te arrancar seu pescoço. Eu olhei para frente, não tinha como caminhar. Olhei para trás, não tinha como voltar. Não tinha nenhuma saída. Se, meu Deus do céu, se uma camarada desse um sopro, eu desencarnava na hora. Aí eu peguei e falei o seguinte: vamos conversar? Não quero conversa não, eu vou arrancar seu pescoço. Aí eu encostei num canto da rua e comecei a conversar com ele, fazendo a prece de Cáritas. Ele pediu que fazendo a prece de Cáritas, eu observei que começou a fechar o olho. Ele fechava o olho, cambaleava, fechava o olho, cambaleava. E de repente, ao término da prece, ele disse: será que eu tenho que voltar para o túmulo novamente? Deu aquela respirada, como se estivesse incorporando o espírito, e saiu caminhando e foi embora. Eu prossegui a caminhada, graças a Deus, cheguei e conversei com o rapaz. Graças a Deus, pelo menos, ele não cometeu suicídio. Então nós observamos que os espíritos interferem direto na nossa vida. E provavelmente o espírito estava junto desse moço, veio tentar impedir que chegasse até ele para a gente poder conversar. Então tem que observar muito. Nós observamos também uma passagem do Evangelho do Novo Testamento, quando Pedro fala que Jesus era o Filho de Deus vivo. E também nessa mesma passagem, o Pedro fala de Jesus para ele não prosseguir a caminhada. Quando Jesus fala: afasta de mim, Satanás, que eu estou ao serviço do meu Pai. Então nós observamos que a mudança, o médium,
Todos nós somos médiuns. Então, imediatamente, o Espírito estava com Pedro, foi um Espírito que tentou impedir a missão de Jesus. Então, o Espiritismo, ele traz para nós essas chaves, que é muito importante nós compreendermos. Essa é uma das razões que o Espiritismo fala: amai-vos e instruí-vos. Quanto mais nós lermos, quanto mais nós procurarmos ter a cultura espiritual, mais conhecimento nós vamos ter, mais facilidade nós vamos ter de diferenciar na nossa caminhada os obstáculos, muitas vezes tentam impedir de nós fazermos alguma coisa em termos espirituais. A doutrina espírita é essencialmente cristã. Jesus nos ensinou que há muitas moradas na casa de Deus. Kardec nos fala da pluralidade dos mundos habitados. Jesus ensina no Evangelho que a fé transporta a montanha. Kardec nos fala da fé raciocinada. Jesus nos revela a lei do amor até aos inimigos, a quem quer que seja. Kardec nos traz o amor na ação da caridade. Jesus compadeceu-se de tantos que estavam obsidiados e na terapia do amor da desobsessão livrou muitos das garras das trevas. Kardec, através da metodologia da terapêutica mediúnica nas casas espíritas, quantas pessoas são livradas da obsessão, do sofrimento, da dor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Kardec é a bússola que nós temos para seguirmos esse caminho. Jesus é a luz que ilumina as nossas vidas. É o alimento que nos sustenta. Kardec é aquele que nos traz a abertura dos olhos para vermos essa luz, o entendimento para alimentarmos aquilo que Jesus nos oferece, o pão da vida. Este pão da vida é o conhecimento, é a vivência do Evangelho. Porque assim nunca mais teremos fome de paz, fome de tranquilidade. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Allan Kardec nos fala: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça por domar as suas más tendências. Então é através da melhoria moral, através de nos fartarmos do Evangelho, é que a felicidade brotará dentro de nós. Porque é a felicidade que a traga pela consciência tranquila, pelo cumprimento do nosso dever para com Deus, por deixarmos por onde estamos passando rastros de luz, de consolo, de amparo, da palavra amiga, do gesto amigo, de estender a mão a alguém que está caído, da palavra de bem àquele que está conturbado no caminho errado. Allan Kardec nos conclama para que sejamos discípulos de Jesus onde estivermos, com quem estivermos. Sede perfeito como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Kardec fala: sede espírita. E é no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Sede Perfeito, que Kardec nos fala no item
3, o homem de bem, que é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade. E no mesmo capítulo, no item 4, sobre os verdadeiros espíritas, Kardec fala que o verdadeiro espírita é aquele que cumpre o que foi dito acima, ou seja, no item 3 do capítulo Ser de Perfeitos. Ser homem de bem é ser verdadeiro espírita. Ser cristão é ser verdadeiro espírita. E a chave que Kardec nos dá é a caridade. Mas a caridade é tanto a caridade material como moral. O perdão é a caridade. Paciência é caridade. Palavra de surgimento é caridade. Pão que mata a fome é caridade. Sermos úteis. Sermos servidores de Jesus no mundo. Mas não homens do mundo. Não mulheres do mundo. Sermos trabalhadores dessa seara bendita do poder da boa vontade, que nos dá a oportunidade de sermos espíritas aqui dentro, lá fora, onde estivermos. É importante salientar que Kardec, em momento nenhum, se coloca ele como o autor da doutrina espírita. Ele foi aquele que compilou, que reuniu, mas a doutrina é dos espíritos, enviados por Jesus para o nosso esclarecimento. Então nós, costumamos falar o kardecismo, mas na verdade é o espiritismo. Então Kardec fez questão de se colocar como aquele médium intuitivo que foi recebendo as orientações e foi compilando essas orientações, porque as mensagens vinham dos mais diversos médiuns, dos mais diversos lugares, e ele foi reunindo essas mensagens pelo conteúdo que elas continham, e assim foi confeccionando a doutrina dos espíritos. E quando ele esclarece com relação ao verdadeiro espírita, porque aquele que não sente o mal, não pensa no mal, não pratica o mal, esse é o santo. Não somos nós. Aquele que sente, sintoniza com o mal, pensa no mal e se compraz no mal, é aquele que a imperfeição está com toda a sua força. O espírita é aquele que ainda tem umas recaídas, ainda sintoniza com algumas vibrações que não são muito boas, mas está se esforçando por vencê-las. Então, primeiro, deixamos de praticar esse mal. Então, por exemplo, se eu às vezes no impulso de cólera contra o meu irmão, às vezes a vontade de agredir, animalescamente agredir. Se nós temos esse impulso, temos o sentimento, pensamos até em fazer, mas não o fazemos, ou seja, a nossa vontade entra em ação, isso já é um progresso. Para a segunda etapa, ainda que venha o sentimento, não desenvolvermos aquele pensamento, já é uma etapa mais avançada, até o momento que um dia, mesmo sendo agredido, ofendido, não emitiremos qualquer vibração de sentimento contrário à caridade, ao amor, para aquele nosso irmão. Pelo contrário, compreendendo como Jesus nos exemplificou, envolvê-lo numa oração, num bom pensamento, para que ele possa ser tocado. Então, não há que ser perfeito para ser espírita, para ajudar o próximo.
é no trabalho de ajuda ao próximo que vamos aurir forças para fazer a nossa reforma íntima, para fazer a nossa caminhada. Terceiro e último parágrafo do texto, o Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Bom. E é interessante, por que a gente sabe que o Espiritismo veio complementar os ensinamentos de Jesus? E o pessoal tem um preconceito muito grande, é o Satanás, é o demônio, é o Espiritismo. Foi dizer o Divaldo, às vezes a pessoa nunca leu nada a respeito, então tem aquele preconceito muito grande. Se nós analisarmos bem, os casos de obsessões cruéis, por exemplo, o camarada ia para o hospício, fazia uso de eletrochoque, tomava uma série de medicamentos, não conseguia resolver. E hoje em dia, pelos casos de obsessões, nós observamos que existe uma ligação muito grande de nossa vida anterior com irmãos nossos, que às vezes estão junto a nós. E a orientação, a palavra dentro do Santo Evangelho é capaz de aliviar uma pessoa essas obsessões, de uma certa forma, é resolvido, sem que haja tanto conflito e às vezes até agressão física. E a gente também observa que às vezes alguns espíritos ficam agarrados às coisas materiais. No livro do Chico, Lindos Casos de Chico Xavier ainda, existe aquele caso de uma família que tinha muita perturbação dentro de casa. E o Chico aconselhou esse pessoal que fizesse orações para que fizesse o culto no lar. Porque o culto no lar é uma lâmpada acesa que vai energizar o lar, vai orientar os seus componentes, tanto encarnados como desencarnados, está dentro daquele lar. Então é muito importante o culto. Então o pessoal foi fazendo o culto, e chegou um momento que eles tinham uma joia de diamantes, esses diamantes foram roubados. Aí o pessoal logo ficou, Chico, não é possível, nós fomos roubados. Sim, agradeça a Deus por ter sido roubado. Aí o pessoal, como que a gente é roubado, tem que agradecer a Deus. E nós não estamos ligados às coisas materiais. Muitas vezes essa coisa material está nos trazendo problema e nós não queremos desfazer dela. Aí o Chico então explicou para eles que aquele diamante pertencia a uma pessoa, que existiam espíritos ligados àquela joia, que estava trazendo perturbação para a casa. Então aquele diamante indo embora, então a pessoa ficou livre daquela perturbação. Eu me lembro ainda de outro caso interessantíssimo, que uma senhora ela estava com problema de arritmia cardíaca. Aí internou, foi para o hospital, melhorou. Chegar dentro de casa, voltava novamente a arritmia. E alguém a orientou, um objeto que havia recebido de alguma pessoa, que tinha sido energizado de forma negativa, existia espírito ali ligado àquele objeto. Então, se a gente tirasse aquele objeto dentro de casa e queimasse, ficaria livre do problema. Então, foi feito esse tipo de coisa e a pessoa praticamente ficou sem problema dentro de casa. E falando ainda sobre o espiritismo, eu me lembro de um trabalho do mentor, o mentor da quarta-feira. Uma pessoa chegou aqui nesta casa, na nossa irmã José, e falou com o mentor, eu sou da religião X e tal, foi falando, e eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu já li a Bíblia toda, sei todos os evangelhos, Mateus, João, Lucas. Aí o mentor me disse para ele, não, né filho, está faltando apenas alguma coisa. E o problema está no evangelho de João. Aí a pessoa perguntou ao mentor, qual a parte do evangelho de João? Aí o mentor, não vou dizer, senão perde a graça. Então, quer dizer, a gente lê a Bíblia, nós não prestamos atenção. E muitas vezes, quando o Evangelho espera uma mudança de comportamento, que é o grande problema nosso, às vezes nós adiamos, e às vezes até terceirizamos a nossa corrida, a nossa melhoria espiritual. Emmanuel,
que foi o guia espiritual dos trabalhos do Chico quando encarnado, nos fala-nos que a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. E no momento predito, veio Kardec cumprir a promessa de Jesus. E João nos fala que Jesus, repetindo-lhe as palavras, se me amai, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. A doutrina espírita é amor de Deus. Promessa de Jesus que rogou ao Pai. E o Pai enviou a doutrina espírita. Allan Kardec, mente brilhante num coração generoso. A doutrina não traz rituais, sacerdócio profissional, simples, sem alegorias, sem nada que leve a contemplação em um objeto. Kardec trouxe-nos a doutrina espírita como Jesus anunciou. E é por isso que nós podemos dizer: glória a ti, Allan Kardec, baluarte dos novos tempos, teus discípulos da fraternidade espírita do poder da boa vontade, jubilosos e agradecidos, te louvamos e bendizemos o teu nome. Glória a ti, Kardec. E que possamos viver a doutrina espírita em nossos pensamentos, em nosso coração, em nossas ações. Recordando que tanto Moisés é enviado de Jesus para uma tarefa inicial de tirar os pedregosos, tirar o mato, para que a terra fosse preparada para o plantio, ele trouxe a semente do amor, ele próprio, e envia Kardec para regar e cuidar dessa semente, para que germinasse, crescesse e frutificasse. Então, tudo é obra do Cristo, mas ele não quis fazer sozinho. Ele quis dar oportunidade para todos nós. Por isso, nesta fase em que nos encontramos, Kardec se utiliza de vários médiuns trazendo mensagens. Passa a ser um trabalho coletivo, assim como temos conversado aqui na nossa casa, todos que aqui adentram, que vem em busca de um auxílio para si mesmo, para o parente, para o lar, pode, ao adentrar aqui, vir buscar aquilo que está procurando, mas também tornar-se um auxiliar para os trabalhos e para todos os outros que aqui estão encarnados e desencarnados. Ou seja, deixa de ser um que vem buscar simplesmente ajuda, transformando-se igualmente em um trabalhador. Por isso é que nós pedimos a todos que, dentro do possível, procurem manter-se em oração, em bons pensamentos, para que ajude o trabalho como um todo, porque é um trabalho de todos nós. Considerações finais? O objetivo da vida, né? Nós sabemos que é a educação do espírito, e sendo bem, a lei suprema do universo. Se nós entendermos bem o que quer dizer essas palavras, nós vamos entender o que é o espiritismo em nossa vida diária. Só lembrando a importância da doutrina espírita em nossos lares. E hoje, com 55 anos, já vou para 56, agradeço o Evangelho aplicado energicamente, que eu e meus irmãos aprendemos. Quando não queriam mais o culto, nossa mãe pegava o chinelo,
É o evangelho bem aplicado, é energia. Faça o culto. Depois, a gente agradece e entende o que o culto no lar, o que Kardec no lar transforma em nossas vidas. Da mãe, do esposo, dos filhos, de tudo. Até dos desencarnados. O culto do Evangelho na luz da doutrina espírita reforma o nosso íntimo, nos faz ser observado pelos nossos familiares, que serão transformados pelo nosso exemplo, transforma os desencarnados que estiverem em nosso lar. Kardec é luz, se soubermos acender a luz dentro de nós. Então, nem que seja a força, quando é pequeno, eu só pode fazer quando é pequeno, se aplica um Kardec mais enérgico, e no futuro o resultado virá. O meu também, eu fiz a mesma coisa. Vai fazer campanha do quilo. Ô pai, mas eu não vou pedir na casa não. Tudo bem. Mas você vai carregar a sacola, vai trazer o peso, vai botar aqui e vai voltar. Hoje faz sozinho. Quanto tempo faz sozinho? Ainda traz outros para fazer junto com ele. Mas, em respeito aos espíritos, o Chinelo ficou sempre na cadeira. Eles não sabiam que eu ia respeitar os espíritos, né? Então, o Chinelo está aqui, primeiro que fizer gracinha. Mas, em respeito aos espíritos, nunca foi usado. Agora, uma lembrança que o OS Filhos faz 150 anos da desencarnação de Kardec, no dia 31 de março, né? Dia 31 de março, a desencarnação de Kardec. Que Jesus nos abençoe.